Vamos retornar agora com os nossos comentários e o nosso ponto de vista, lembrando que esse é o meu, espero que cada um também possa postar. Na semana passada, quando nós encerramos, eu falei que se parássemos para pensar em casos de afinidade, lembraríamos de várias passagens, né? Com nossos amigos, nossa esposa hoje, namorada, nossos filhos, amigos, vizinho. Então, o nosso grupo, né? Ele tem uma passagem muito interessante. Quando nós preparávamos ou amadurecíamos a ideia de abrir uma nova casa de oração, primeiramente, nós nos juntamos na casa da Ana Paula e do Ronaldo, né, os meus cunhados, para fazermos o estudo que hoje fazemos aqui. Nesse tempo que nós nos reuníamos, conseguimos criar afinidades, cada um conheceu melhor o seu outro companheiro de ideal, pudemos trocar ideias, mantermos o grupo coeso e unido. Se não fosse o grupo de oração, que a Nildes recebeu a intuição da espiritualidade, por isso que a gente atribui o grupo, e vamos dizer, a diretora do nosso grupo, a responsável, Maria da Cruz, mandou uma mensagem para a Nildes, né, onde nós deveríamos manter e começar esse grupo de estudos. Graças a esse grupo de estudos é que nós hoje estamos reunidos. O nosso grupo aí, vamos dizer, começou com, 12 pessoas, foi juntando 20, hoje estamos em mais de 90, quase uma centena de companheiros. Então a nossa afinidade, ela se aumentou, já era boa, já era grande, mas ela se fortaleceu, criou laços efetivos e raiz a partir do momento do nosso grupo de estudos. Daí começou tudo, aí fomos procurar um local, um espaço, encontrávamos um que não cabia no bolso, outro tinha certas dificuldades, a pessoa não queria alugar, porque olha, mesmo para fazer uma casa de oração, existe inúmeros empecilhos. A primeira coisa que perguntavam para nós, tem batuque? Então, podemos dizer que é difícil, você precisa ter muita persistência, e a afinidade do grupo fez com que abríssemos a nossa casa de oração, o nosso Cristo transformador. Então, é uma história bacana de afinidade. E como falamos também a semana passada, esse item é muito gratificante falar nele, pois até o nome é cheio de energia positiva, afinidade, afeição. Quando conseguimos atingir de forma sincera a afinidade e criar afeições, temos o sentimento de profunda alegria, né? Como já havia falado, não existem barreiras para ter afinidade. Não tem espaço, não tem tempo, local. Existe vontade acima de tudo de querer ajudar, criar fortes laços de amizades, de colaboração. Vamos sempre procurar cultivar esse sentimento, que é muito importante. Tenho certeza que se todos nós tentarmos, teremos uma reencarnação melhor. Temos que iniciar, que pensar que iniciamos essa caminhada. Isso gerará reflexos, atitudes se multiplicarão. Porque é necessário completar essa mudança para que o nosso planeta, hoje de provas e expiações, passe a ser um planeta de regeneração. Vamos pensar que nós vamos deixar isso para gerações futuras, os exemplos, a forma do planeta ser melhor. É muito importante nessa caminhada exemplos que deixarmos para os nossos filhos, vizinhos, irmãos, amigos, companheiros de ideal, seja lá para quem for, tá? Por um morador de rua, para alguém que está vendo você fazer algum trabalho. Exemplos são sempre exemplos. Como fazemos coisas erradas, né? Porque somos seres humanos, tem gente para avaliar. Os bons exemplos tem sempre alguém olhando. Então vamos lá? Vamos começar. Vamos criar essa corrente de afinidade e afeição para que possamos transformar realmente esse planeta de prova e expiação para um planeta de regeneração. Tenho certeza que com a colaboração e o bom pensamento de todos, isso é capaz. Somos capazes de fazer isso. Vamos lá? Então, pergunta 487. De que natureza de mal os espíritos se afligem mais por nós, o mal físico ou o mal moral? O meu entendimento, para quem não conhece, aqui é a minha famosa colinha, senão eu me perco, e já com a colinha eu me perco pra caramba, mas então, vamos lá.
Todos os nossos males, sejam de ordem moral ou física, são forças que têm o poder de nos acordar para as realidades da vida, levando-nos com isso à maturidade da alma. Tudo o que nos acontece, temos que acreditar que são para a nossa melhora moral. Temos aquilo que julgamos não ser bom, mas tem uma finalidade. Pode ter a certeza que tudo sempre traz um aprendizado, que tem por finalidade final o progresso moral. Até acontecimentos que não nos envolvem diretamente servem de exemplo a serem seguidos. Tudo sem exceção é um grande aprendizado. Temos que saber olhar tudo como nós fazemos quando temos que ensinar algo para alguém, nossos filhos, por exemplo. E lembrar que somos filhos de alguém que nos quer bem. E temos que entender que querer bem não é concordar com os nossos erros, não é passar o pano, tá? Ou seja, passar o pano, fechar os olhos para o nosso egoísmo, vaidade, falta de amor ao próximo, tá? Ele quer sim que ocorra a nossa evolução, mas com os nossos pés, e sendo intuído pelos espíritos superiores, e esse pelos espíritos puros. Lembra aquela cadeia que eu falei? Lembre-se, tudo tem que funcionar de forma harmoniosa. Imaginemos que a promoção dos espíritos superiores que estão acima de nós depende também do nosso sucesso. Aliás, podemos dizer que são os nossos professores. É engraçado que os puros são os que mais acreditam em nós, e nós em nós os superiores. Mas nós mesmos enchemos de dúvidas a nossa vida, a nossa encarnação, né? Por que isso? Porque os espíritos superiores que chegaram a puros já percorreram toda essa nossa caminhada. Sabem que demora, mas sabem que todos somos capazes. O que precisamos é ter paciência conosco e com os demais que nos cercam, pois cada um se encontra em um estágio evolutivo próprio. Algo que não tem como acelerar, cada qual em seu tempo. Mas temos que mudar, sem dúvida. Sempre olhando para frente, imaginando um passo à frente, para melhorar, respeitando as leis divinas. Amor ao próximo e fora da caridade não há salvação. Em virtude do que falamos no início e o comentário até aqui, acho que cabe muito bem uma passagem do livro Jesus no Lar. Eu vou colocar também um link em PDF desse livro aqui. Esse livro é bárbaro, ele é psicografado por Chico Xavier. Para quem tem o costume de fazer o Evangelho no Lar, e às vezes não tem um livro, alguma coisa, eu aconselho a usá-lo. Eles são mais ou menos, se eu não estou enganado, 50 capítulos, vamos assim dizer. Então, se você abrir um capítulo por semana, nós vamos ter quase um ano fazendo o Evangelho no Lar com esse livro. 52, 53 semanas tem um ano. Então, é bem interessante, é muito bacana. E eu encontrei uma passagem aqui, que eu vou pedir licença a vocês para poder ler. A lição 44, quer dizer, o capítulo 44, a lição do essencial, tá? É a seguinte, só um minutinho, deixa eu me organizar aqui. Então, vamos lá. Discorriam os discípulos entre si quanto às coisas essenciais ao bem-estar, quando o Senhor, assumindo a direção dos pensamentos em dissonância, acrescentou: é indispensável que a criatura entenda a própria felicidade, para que se não transforme, ao perdê-la, em triste fantasma da lamentação. Longe das verdades mais simples da natureza, mergulha-se o homem na onda pesada de fanatismos artificiosos, exterminando o tempo e a vida através da inquietação desnecessária. E como quem recorda incidente adequado ao assunto, interrompeu-se por alguns instantes e retomou a palavra comentando. Aí ele vai contar a história aqui. Ilustre dama romana, em companhia de um filhinho de 5 anos, dirigia-se da cidade dos Césares para Esmirna, em luxuosa galera de sua pátria. Ao penetrar na embarcação, fizera-se acompanhar de 2 escravos,
carregados de volumosa bagagem, de joias diferentes, colares, camafeus, braceletes e redes de ouros, adornados com pedrarias. Revelaram-lhe a predileção pelos efeitos raros. Todo o pessoal de serviço inclinou-se com respeito ao vê-la passar. Tão elevada era a expressão do tesouro que trazia para bordo. Tão logo se fez o barco ao mar alto, a distinta senhora converteu-se no centro das atenções gerais. Nas festas de cordialidade, era o objetivo de todos os interesses pelos adornos brilhantes com que se apresentava. A excursão prosseguia tranquila, quando em certa manhã ensolarada apareceu o imprevisto. O choque em traiçoeiro Recife abre extensa brecha na galera, e as águas a invadem. Longas horas de luta surgem com a expectativa de refazimento. Entretanto, um abalo mais forte leva o navio à posição irremediável, e alguns botes descidos são colocados à disposição dos viajantes para os trabalhos de salvamento possível. A ilustre Patrícia é chamada às pressas. O comandante calcula a chegada a Porto Próximo em 2 dias de viagem, arriscada, na hipótese de ventos favoráveis. A jovem matrona abraça o filhinho, esperançosa e aflita. Dentro em pouco, ela atinge o pequeno barco de socorro, sustentando a criança e pequeno pacote, em que os companheiros julgaram trouxesse as joias mais valiosas. Todavia, apresentando o conteúdo aos poucos irmãos de infortúnio que seguiriam junto dela, exclamou: Meu filho é o que possuo de mais precioso, e aqui tenho o que considero de mais útil. O insignificante volume continha 2 pães e 10 figos maduros, com os quais se alimentou a reduzida comunidade de náufragos durante as horas aflitivas que os separavam de terra firme. O mestre repousou por alguns segundos e acrescentou: A felicidade real não se fundamenta em riquezas transitórias, porque um dia sempre chega em que o homem é constrangido a separar-se dos bens exteriores, mais queridos ao coração. Os loucos se apegam a terras e moinhos, moedas e honras, vinhos e prazeres, como se nunca devessem acertar contas com a morte. O espírito prudente, porém, não desconhece que todos os patrimônios do mundo devem ser usados para o vosso enriquecimento na virtude, e que as bênçãos mais simples da natureza são as bases de nossa tranquilidade essencial. Procuremos, pois, o reino de Deus e a sua justiça, tomando a terra estritamente necessário à manutenção da vida física, e todas as alegrias serão acrescentadas. Tá? Eu acho essa passagem aqui muito bacana e muito apropriada para o item que a gente estava estudando, que estamos estudando, né? Ela criou uma afinidade com a vida, com seu filho, demonstra que o amor que mostra o que e mostra pelo amor o que realmente é importante. Tenha certeza que todos que participaram desse episódio contaram para os seus filhos, amigos, vizinhos. Sabe aquela corrente do bem que se espalha? Aconteceu com isso. Tenho a convicção que isso ocorreu. Em alguém, em algum tempo, tocou. Alguém que fez repensar as suas prioridades. Por isso falei que para a afinidade não existem barreiras. Ela alimentou de forma precária, claro, né? Mas todos que estavam na embarcação. Ela não olhou quem estava lá. O intuito dela foi ajudar. Não houve barreira. Ela criou uma afinidade naquele instante e uma afeição por todos, que aquele reduzido, aquela porção de alimento reduzida serviu para todos. Essa é o intuito da afinidade e a gente criar afeição. Não existem barreiras para podermos ajudar o próximo. Como ao contrário também existe, uma vez me lembro que estava em um almoço, isso aqui também é verdadeiro, comentava-se do filme Titanic. Foi logo que saiu e tal, né? Aquela onda, o filme longo, aquela coisa toda, mas baseado em fatos reais, né? Aí, junto à nossa mesa, havia poderíamos chamar assim, um bem-nascido. Não que nós não fôssemos bem-nascidos também, graças a Deus somos, né? Mas pessoas conhecem aí
essa forma, né? Então, uma pessoa privilegiada financeiramente, vamos assim dizer. E a gente comentando, pô, um erro de cálculo que não houve tantos botes e tal. Aí sai a célebre frase, mas haviam botes para os de primeira classe. Sabe que dá aquele silêncio na mesa? Todos pararam, olharam. Aí a pessoa que falou isso falou, não, é brincadeira, né? Sem graça. Mas é a forma que ela pensa, tá? Não existe fronteiras para nenhum dos lados. Então, aquela é o jeito dele. A afinidade dele era com ele mesmo, ou no máximo com aqueles que o cercavam. Não iria perder tempo em ajudar um irmão menos bem-nascido, vamos dizer assim, afortunado, né? Mas é nessas brincadeiras que saem muitas das verdades, né? Mas, enfim, né? Não estamos aqui para julgar ninguém. Mas que todo mundo ficou meio espantado, ficou. Ah, não vou pegar barco com esse cara, não, meu. Se acontecer alguma coisa, não vai me dar a mão, não. Vamos para 488. Nossos parentes e nossos amigos que nos precederam na outra vida têm por nós mais simpatia que os espíritos que nos são estranhos. Num final de semana desses, eu costumo às sexta-feiras colocar, né, sextou e tal, eu coloco sempre uma comédia lá dos Amigos da Luz, né, que de uma forma descontraída eles passam ensinamentos do Evangelho. E num dos filmes que eu passei, ele era o seguinte, mãe é mãe, nesse mundo e no outro, né? Só por aqui já está praticamente comentado, certo? Mas vamos lá. Os parentes e amigos mais íntimos que nos precederam têm saudades dos que ficaram. E essa ligação espiritual faz com que os ajudem dentro das suas, que eles nos ajudem dentro das suas possibilidades. E por que dentro das suas possibilidades? Pois para poder ajudar alguém, esse também precisa estar bem. Ele precisa estar bem fisicamente, vamos assim chamar, mentalmente, fisicamente. Ele precisa ter se recuperado. Essa recuperação que eu falo é o expurgo quando nós voltamos para casa, para o plano espiritual. Então expurga de todos nós essa matéria densa, todos os nossos problemas, os nossos erros têm que ser expurgados. Por isso que eu falo, rápido ou não, uma passagenzinha assim, que possa ser, mesmo que rápida, pelo umbral, nós vamos ter que dar uma passada lá, fazer uma visita, que essa visita seja rápida e rasteira. Pois para poder ajudar alguém, esse também precisa estar bem. Não basta dizer, eu vou e pronto. Tá lá, eu vou pronto, eu quero ver e tal. Não tem essa. Quantas oportunidades tivemos de ver parentes que desencarnaram nas sessões de desobsessão, querendo ajudar naquele momento, sem intenção, é claro, mas eles estão atrapalhando. Pois ele não consegue, diríamos, administrar seus sentimentos, misturam as suas energias com as que estão aqui. Infelizmente, algumas oportunidades desse enfraquecimento começa-se um processo de obsessão. Mas isso acontece por falta de esclarecimento. Não é porque ele quer mal, ele quer o seu bem, ele quer te ajudar, mas ele tem que se ajudar primeiro, ele tem que ser esclarecido, ele tem que ter o aprendizado para poder voltar e nos ajudar. Senão vira uma bagunça só. Ele não nos ajuda, nos atrapalha, nós atrapalhamos ele, que ele não consegue seguir a sua caminhada evolutiva, ele vai ficar preso a nós, a engrenagem dá uma emperrada violenta. E não é fácil falar uma coisa dessa, né? Imagina a dor de uma mãe deixar seu filho e sentir através das emoções de ambos que a coisa não está bem. Ela vai virar um leão espiritual. Se podemos criar uma imagem de uma mãe, imagine um leão espiritual. Ela vai vir com tudo, mas infelizmente nesse momento ela não vai conseguir ajudar, né? Muitas vezes falo nas sessões de obsessão, você terá a oportunidade de ajudar, mas precisa se ajudar primeiro, se instruindo, se acalmando. Isso serve também para o desencarnado que vai reencontrar outro desencarnado. Senão vira aquela simbiose, aquela loucura toda. Sem intenção, vira uma obsessão. Tá? Então temos que tomar muito cuidado com isso.
Olhe como o comprometimento e a vontade, que tudo dá certo, fala mais alto. Os espíritos, os que se encontram em altas esferas, são capazes de renunciar, olhe e vê, ao conforto espiritual de que gozam, para reencarnar e ajudar seus entes queridos em dificuldades. Em dificuldades. Nós, nas reclamações de ter que ir até o... E nós reclamando de ter que ir até o centro. Ele vai sair de uma posição elevada e vai descer aqui para poder nos ajudar. E às vezes a gente reclama de ir no centro, de fazer uma oração, não é? Para vocês verem como as coisas são difíceis, né? Agora, olha só. Hoje recebi um chazinho aqui da minha esposa. Olha que caneca linda, hein? Tenho certeza que muitos vão gostar. Outros nem tanto, mas hoje eu já estou evoluindo aqui. A afinidade que ela tem por mim é o tema. E ela já se retirou porque ficou com vergonha de aparecer aqui. Bom, agora eu vou voltar aqui que eu me dei uma perdidinha, né? E como eu estava falando, a gente acaba reclamando de ir no centro, né? Isso acontece todos os dias, de vir espíritos de esferas superiores para reencarnar em todos os cantos do planeta. Essa atitude é recorrente, tá? Por sabermos que existem em torno de nós muitos espíritos que nos querem bem, mas não esquecemos, eles nos querem bem, a prova é nossa. Eles estariam ali naquele momento, vamos dizer, fazer uma analogia aqui, né? Ao time, eles vão estar na nossa torcida. Mas eles não vão entrar em campo no nosso lugar. Quem tem que fazer a obrigação disso é nossa, tá? Eles vão torcer por nós, vão dar muita energia, que vai ser bárbaro isso, mas me ajuda para te ajudar, eu também tenho que ajudá-los, né? Não adianta só eu manter o pensamento negativo o tempo todo, porque aí aquela cerquinha elétrica que eu falo que nós devemos criar, né? Essa cerquinha elétrica, ela vai estar funcionando ao contrário, repelindo esses irmãos bons que tentam se achegar a nós, por causa das nossas vibrações. Essa cerca elétrica, ela tem que estar ligada para repelir maus pensamentos, não para obstruir a ajuda daqueles que vêm para nos reconfortar, assim diria, tá? O mestre aconselhou-nos a granjear amigos, olha que bacana, isso é, dilatar o círculo de simpatia em que nos sintamos cada vez mais intensamente amparados pelos espíritos de cooperação e pelos que poderão interceder por nós. Miramês falou, eu adoro as passagens dele. Espíritos ligados a nós pela amizade são sensíveis à nossa lembrança e ao nosso carinho. O amor tudo pode. Ele tem a força de libertar as almas. E quanto mais puro e mais livre será, quanto mais livre, mais terá vida. E quanto tem mais vida, mais terá luz, obedecendo às responsabilidades na formação da harmonia do espírito. Eu acho ele de uma sabedoria ímpar. Como sempre, tudo é uma engrenagem perfeita, com muitos envolvidos nesse processo. Então, podemos concluir: alguém do mundo espiritual nos ajuda nas nossas necessidades. Somos avalizados, tutelados por alguém, ou por muitos de nossos amigos de jornada, que confiam em nós, confiam mais em nós do que nós mesmos em nós, né? Muitas vezes, mais do que nós mesmos acreditamos. Eles confiam, tanto que eles estão ali, ó, o tempo todo nos assessorando, vamos assim chamar, né? Emanando energia para nós. Nós é que damos aquelas vaciladas, como sempre, né? E acabamos falhando, né? Mas, graças à bendita engrenagem da reencarnação, estamos aqui novamente. Com a graça de Deus, vamos concluir essa etapa, essa jornada. Então, para não decepcionar, devemos sempre fazer o melhor em todos os sentidos. Só assim poderemos alçar voos mais longos na caminhada evolutiva. Podemos concluir que laços de família são fortes entre todos, mas os laços mais sólidos são aqueles entre espíritos simpáticos. Que bacana! Que trazem em seu perispírito afinidades mais consistentes e muitas vezes têm suas raízes fixadas em inúmeras encarnações anteriores, onde construíram um relacionamento sólido e saudável. Esses espíritos se aproximam
nos auxiliam e se comprazem em estar próximo de nós e nos ajudam a evoluir. Por outro lado, alguns familiares carecem desse lado espiritual mais sólido. Estão juntos nessa encarnação muito mais por resgate do que por semelhanças espirituais e afinidades. Mas isso nos é mostrado o quanto esse momento é importante para os encarnados. Essa oportunidade de resgatar compromissos assumidos em vidas passadas. É sempre um processo educativo. Sem esse resgate, nós não conseguimos evoluir de forma consistente. Conseguimos dar passos para a evolução, mas sente interiormente que para alçar voos maiores faz-se necessário e urgente correções em, vamos chamar, equívocos anteriores, que ainda se encontram bem dentro de nós. Não nos esqueçamos, Deus está com quem trabalha, esforça para melhorar. E, para finalizar, se a caridade é amor, ela não pode faltar nas nossas vidas. Fora da caridade, não há salvação. Orai e vigiai, esses são os nossos temas e lemas que devemos colocar sempre na frente de tudo, para podermos não decepcionar essa cadeia que tem de bons amigos, amigos espirituais, os mentores, nos auxiliando. Amigos encarnados que se dispuseram a estar junto a nós para nos auxiliar, dar mão quando nós precisamos. Os nossos parentes também, apesar de muitos, né, como aqui foi dito, né, familiares carecem desse lado espiritual mais sólido. Estão juntos nessa encarnação muito mais por resgate. Mas esse resgate vai virar afinidade que virará afeição. Com certeza. Eu tenho absoluta certeza que somos capazes disso. Meus amigos, como sempre, eu sou um grande embrulhão no tempo. Os novos vão acabar vendo. No passado a gente começou com 10, 12 minutos. Olha, já está batendo mais de 27. Mas me perdoem. Esse tema é muito agradável de se falar. É um tema de uma energia muito gratificante. Então, como eu criei afinidade com todos, nesse momento, eu abraço fraternalmente a cada um de vocês. Desejo que todos tenham uma semana abençoada, uma semana de muitas realizações, muitas afinidades se fixando nas nossas vidas, virando afeição, para que possamos, juntos, galgar voos maiores. Então, nesse momento, ainda pela pandemia, um beijo no coração de todos. Até a próxima semana. Fiquem com Deus. Obrigado pela paciência. Até a próxima semana. Tchau.